Olá, tudo bem? Nós vamos continuar a série de estudos no livro de Mateus. Hoje nós vamos tratar da parábola da festa de casamento. Isso está no capítulo 22, a partir do versículo 1. Antes da gente fazer a leitura da parábola, é importante a gente levar em consideração o contexto onde Jesus disse essa parábola. Então, qual foi o momento que ele falou e qual foi o público-alvo, né? Se vocês olharem a playlist de Mateus, eu vou deixar na descrição deste vídeo, no YouTube e nas redes sociais, o link da playlist e também o link dos vídeos que são ali de Mateus 21. Se nós olharmos esse contexto, Jesus está falando esta parábola na terça-feira. No domingo, 2 dias antes, ocorreu a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Houveram os episódios da purificação do templo, da figueira, do questionamento da autoridade de Jesus, e este episódio aqui em específico, dos sacerdotes e dos líderes religiosos questionando a autoridade de Jesus, é o que faz ele pronunciar estas parábolas. Além da parábola das bodas que nós vamos ler hoje, ele também pronunciou a parábola dos 2 filhos e a parábola dos lavradores. A questão é que o Senhor está confrontando aqueles corações. Como eles estavam questionando a autoridade do Senhor, a primeira pergunta que ele fez, ali ainda em Mateus 21, é: da onde que era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Essa pergunta que Jesus faz para os líderes religiosos era uma forma, como eles estavam tentando pegar Jesus, né? Então era uma forma do Senhor desmascarar o coração deles. Se eles respondessem que o batismo de João era do céu, acontece que João Batista, ele pregou o arrependimento, e aqueles líderes não tinham dado crédito ao arrependimento que João pregava. Além do mais, João Batista pronunciou a Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eles não estavam dando atenção para isso, mesmo vendo o próprio Senhor Jesus à frente deles. Então, se eles dissessem que era do céu, eles estavam se condenando. Mas se dissessem que era dos homens, que a autoridade de João, né, o batismo de João era dos homens, consequentemente, eles teriam medo do povo, pois todos consideravam que João era um profeta. Após o Senhor exercitar essas mentes, né, e mostrar a hipocrisia deles, né, deles não aceitarem o ministério de João, não darem o devido crédito, depois disso, ele pronunciou a parábola dos 2 filhos, perguntando a eles, tem um filho, tem uma pessoa, e ele chegou no primeiro filho e falou: filho, vá trabalhar na vinha. Esse filho falou que não ia, mas depois foi. O segundo filho disse que sim, eu vou trabalhar na vinha. Mas não foi só de boca para fora. E aí o Senhor, mais uma vez, denunciou que eles eram esse segundo filho. Por quê? Por causa que aqueles líderes religiosos, eles tinham uma palavra, eles liam as escrituras, estudavam as escrituras, mas eles só diziam de boca para fora que fariam a vontade do Pai, mas não faziam. E, novamente, o Senhor Jesus mostrou ali que João veio mostrar o caminho da justiça. Só que aqueles líderes não creram nele. Mas os publicanos e prostitutas, os pecadores, creram. Eles aceitaram a mensagem de João Batista. Depois ele deu mais uma parábola, a parábola dos lavradores. E ali o Senhor Jesus, ele coloca um homem como dono de uma vinha, e aí este homem, ele faz a vinha, faz lá o tanque para prensar as uvas, e ele vai fazer uma viagem, deixa lá lavradores trabalhando. Depois ele manda, quando chega o tempo da colheita, a servos dele irem até os lavradores para pegar os frutos. Mas esses lavradores que estavam na vinha, ao invés de entregar os frutos para os servos deste dono da vinha, eles foram lá e mataram esses servos. E assim seguiu a história. Até que chegou ao ponto que o dono da vinha enviou o próprio filho
já que o dono da vinha falou, olha, eles vão respeitar meu filho, né, se ele for. Mas os lavradores foram lá e mataram o filho. E aí o que acontece? Nessa parábola, o Senhor pronunciou um juízo acerca daqueles líderes religiosos e também da nação que estava rejeitando ao Messias, estava rejeitando ao Senhor. Por quê? Por causa que eles estavam sendo como aqueles lavradores, que o dono da vinha estava enviando seus servos, ou seja, os profetas estavam falando para eles se arrependerem, mas eles não aceitavam. Ao contrário disso, eles matavam os profetas, eles não davam bola, não davam crédito para os profetas, para João Batista, para os discípulos de Jesus. E desta forma, ele continua. Então, com todo esse contexto, agora a gente entende que o Senhor estava pronunciando a parábola da festa de casamento para líderes religiosos judeus que estavam questionando a autoridade do Senhor. Agora a gente vai entender melhor a parábola com este contexto, ok? No versículo 1, ele diz assim: Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei, então tem um rei, que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Então, o rei preparou uma festa de casamento para o seu filho. Esse rei, ele enviou os seus servos aos que tinham sido convidados para a festa de casamento, dizendo que viessem até a festa. Mas estes convidados da festa não quiseram vir. Então, observem, novamente, igual a parábola anterior, no caso lá era o dono da vinha enviando servos para buscar os frutos, né? Agora, nesse caso, é um rei que está fazendo a festa de casamento para o seu filho. Ele fez convite para pessoas e enviou os seus servos, novamente o envio de servos, enviou seus servos para eles irem à festa de casamento, para os convidados irem à festa de casamento. Mas eles não quiseram ir. Novamente, enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei o meu banquete. Os meus bois e os meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para a festa de casamento. Observa que novamente este rei enviou os servos, mais uma insistência. É interessante que na parábola anterior aconteceu a mesma coisa, onde o dono da vinha, ele insistiu em enviar mais servos. Eles, né, os convidados, porém, não lhes deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Então, uma nova recusa daquele convite. E olha que está piorando a situação. Os restantes destes convidados, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. Igualmente aqueles servos da parábola anterior, que foram espancados, foram mortos. A mesma coisa. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. É interessante que na parábola anterior aconteceu a mesma coisa. Quando vier o dono da vinha, o que ele fará àqueles lavradores? E aqueles líderes religiosos responderam: aquele dono da vinha fará que esses perversos tenham um fim terrível e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe deem a sua parte no tempo da colheita. Então é interessante que, mais uma vez, após a recusa destes convidados ao convite do rei, e pior ainda, a estes convidados matando e espancando aqueles servos, mais uma vez, o rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Olha só como que são similares as parábolas. Então, disse aos seus servos: a festa de casamento está pronta, mas os meus convidados não eram dignos. Vão até as esquinas e convidem para a festa de casamento todos os que vocês encontrarem. Então, aqui nós estamos vendo o rei convidando outras pessoas novas, e muitas pessoas. Então, os servos saíram pelas ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má,
e a festa de casamento ficou cheia de convidados. Observem que aqueles convidados são novos, não são os mesmos que estavam ali no primeiro convite. Não são os mesmos convidados. Aqueles convidados foram deixados de lado depois deles recusarem a proposta, recusarem o convite. Então agora esses servos foram lá e reuniram outras pessoas que encontraram. Gente boa e gente má. E a festa de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, então já está com convidados novos. Quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando a roupa apropriada para o casamento. E perguntou para este homem: amigo, como você entrou aqui sem uma roupa apropriada para o casamento? Esse homem ficou sem palavras. Algumas traduções até usam emudecido. E então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Observe então que no meio desses novos convidados, tinha uma pessoa que não estava com a roupa apropriada para o casamento. E ele não teve resposta quando o rei perguntou: por que você está aqui sem a roupa do casamento? Em outras palavras, você está desonrando, né, a festa de casamento. E este homem, ele foi lançado fora. Vamos entender então essa parábola. Se a gente tentar fazer uma rápida interpretação dela, dentro do contexto a qual ela está, isto significa que o Senhor está fazendo uma comparação. O rei é Deus, Deus Pai é o rei. E este rei prepara uma festa de casamento para o seu filho, o Deus Filho, Jesus Cristo. E ele enviou os seus servos. Aqui nós podemos, de forma bem simplificada, colocar os próprios profetas que ao longo dos anos eles fizeram intensos convites para a nação de Israel, para que o povo de Deus se arrependesse dos seus pecados e voltasse os olhos ao Senhor e se convertesse dos seus caminhos. Então ele enviou os seus servos aos que tinham sido convidados, a nação de Israel, aquele povo eleito, para a festa de casamento, dizendo que viessem, mas eles não quiseram vir. Novamente enviou mais servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei o meu banquete. Os meus bois e os meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para a festa de casamento. E o que aconteceu? Estes convidados, novamente, a nação de Israel, não deu atenção. Foi um para o seu campo, outros para os seus negócios, e o restante foi lá e maltratou e matou aqueles servos. Ou seja, eles maltrataram e mataram aqueles que eram mensageiros do Senhor, os profetas, o próprio João Batista. Nós podemos incluir nisso, de forma bem abrangente, os próprios discípulos do Senhor Jesus naquele período onde eles estavam. Alguns comentaristas compreendem, por exemplo, se a gente pegar este comentário aqui, este comentário de F.B. Roll, ele já compreende que estes servos, eles estariam relacionados com o Evangelho da Graça. A partir do momento em que a igreja foi formada em Atos dos Apóstolos, a igreja ela teve no início dela como missão a evangelização daquela região. Então, primeiramente os judeus. Eu particularmente não concordo com esta visão, por causa que se a gente está levando em consideração as parábolas, o lugar, o momento onde o Senhor Jesus está falando essa parábola, dá a entender que ele está falando daquele contexto, daquele instante, para a nação de Israel e para aqueles líderes religiosos endurecidos. Porém, tem esses comentaristas que entendem um pouco diferente e acham que esses servos que estão aqui convidando para esse banquete já poderia ser, já com a igreja formada, já em Atos dos Apóstolos, pregando o evangelho inicialmente aos judeus. Estou contando isso para vocês porque existe essa interpretação diferente. Mas eu prefiro ficar nessa interpretação mais simples, mais fácil de entender no texto. De forma bem resumida, os profetas, o João Batista, que era bem recente, os discípulos de Jesus. Então, Deus Pai, ele enviou os seus servos, pedindo para que eles se arrependessem.
Se a gente vê nas parábolas anteriores, e ali no contexto, Jesus questiona ele sobre João Batista. Então a gente pode incluir João Batista nisso. João Batista apontava para Jesus Cristo, mas eles não deram um devido crédito. Nem ao apontamento de João Batista e nem ao pronunciamento de João. Arrependam-se. Arrependam-se. Eles não deram um devido crédito. E o que aconteceu? Já que aqueles convidados, já que a nação de Israel recusou, rejeitou de todas as formas o convite do rei, de Deus, então, o que ele disse aos servos? O que ele fez, aliás? Ele ficou irado, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Aqui tem duas formas de entender. A mais simples é que realmente o Senhor deixou de lado a nação, deixou de lado. E isto também pode significar, segundo alguns autores cristãos, o juízo que veio sobre Israel, especificamente sobre Jerusalém, no ano 70, quando a cidade foi sitiada e foi destruída. Portanto, muitos compreendem que este exército que destruiu aqueles assassinos foi aquele exército romano que fez a destruição de Jerusalém. E então, o que Deus disse a seus servos? A festa de casamento está pronta, mas os meus convidados não eram dignos. Eles não aceitaram o convite. Vão às esquinas e convidem para a festa de casamento todos os que vocês encontrarem. Portanto, as portas do evangelho estão abertas. O evangelho da graça está aberto a todos os gentios. Os servos saíram pelas ruas e reuniram as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a festa de casamento ficou cheia de convidados. Agora nós já temos muitas pessoas, uma pluralidade de pessoas. A mensagem do evangelho está sendo exposta para todo mundo. Mas, quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando a roupa apropriada para o casamento. E perguntou a este homem: amigo, como que você entrou aqui sem uma roupa apropriada para o casamento? Esse homem ficou sem palavras. Então, tem uma pessoa entre eles que não está vestida apropriadamente. O rei falou: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Observa então que isto sugere que este homem, ele foi convidado, ele entrou para a festa de casamento, ele teve contato com o evangelho, ele teve, por um momento, a participação do evangelho, entrou ali, esteve junto com as pessoas que ouviram o evangelho, mas ele não estava com a roupa apropriada para o casamento. Isto é, muitas pessoas tentam interpretar isso, mas de forma bem simplificada, isso significa que essa pessoa não era convertida. Ela teve contato com o evangelho, mas ela não foi convertida. Ela estava no meio das pessoas que ouviram o evangelho, mas ele não teve um coração transformado pelo Senhor Jesus, não teve uma viva fé no Senhor. E assim, esta pessoa, o que sugere o texto é que ela vai ser condenada, ou seja, ela não foi convertida, não teve os seus pecados justificados pelo sacrifício do Senhor Jesus. Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Essa passagem é mal interpretada, por causa que algumas pessoas entendem que a salvação ela é por obras, por aquilo que nós fazemos. Mas isso está errado. As obras são evidência da salvação, são evidência da fé que nós depositamos, mas as obras não justificam ninguém. A única forma de nós sermos salvos da ira e da justiça de Deus acerca do pecado que nós cometemos, a única forma de nós sermos justificados é através do Senhor Jesus Cristo, através da fé no sacrifício do Senhor Jesus. Nós não temos mérito nenhum nisso. Muitas pessoas acham que, por acharem erradamente que a salvação depende das obras como meio de salvação, elas entendem que muitas pessoas são chamadas, mas poucas escolhidas, porque elas não fizeram por merecer a salvação. Não é isso que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo dentro dessa situação é por causa que tanto aqueles convidados anteriores, ainda do povo de Deus, ainda dos judeus, quanto este convidado aqui que não estava com a roupa apropriada para o casamento, todos estes casos são pessoas que não foram convertidas, tiveram contato com a mensagem do Senhor, com as boas novas, com o evangelho,
mas elas não tiveram um coração transformado. Elas não depositaram viva fé no Senhor Jesus. Portanto, muitas pessoas são chamadas, muitas têm contato com o Evangelho, mas poucas são escolhidas. Poucas realmente têm o coração transformado. É disso que o texto está dizendo. Tem só antes de terminar, tem uma polêmica de o que seria essa roupa para o casamento. Honestamente, isso é uma curiosidade apenas. Agostinho de Hipona, eu até deixei anotado aqui, Agostinho de Hipona sugeriu que as roupas do casamento nesta parábola foram fornecidas pelo anfitrião, pelo rei, né? Mas isso é apenas uma hipótese de Agostinho. Ele tentou compreender que este homem, como eles pegaram pessoas que saíram pelas ruas e reuniram muitas pessoas, então poderia ser que este homem ele não tinha a roupa apropriada, mas ofereceram a roupa a ele. Olha, nós não sabemos se as pessoas tinham que comprar roupa ou se simplesmente a roupa era doada. Realmente isso não faz muita diferença na parábola. Observem que isso é só uma curiosidade. O mais importante aqui, seja as roupas serem compradas ou doadas, o mais importante é que todo mundo que estava justo, que estava correto, estava com a roupa apropriada. Mas ele não estava com a roupa. Se este homem não estava com a roupa, então isto é um símbolo que ele não era uma pessoa convertida ao Senhor Jesus. Irmãos, espero que tenha ficado claro. É uma interpretação bem simples da parábola, bem direta ao texto, sem inventar muita coisa. E agora, o próximo vídeo vai falar acerca do pagamento do imposto a César. Esta aqui foi uma tentativa dos fariseus de tentar pegar o Senhor Jesus em alguma palavra que ele falasse. Então, houve essa tentativa do pagamento do imposto a César, também na terça-feira, muito provavelmente. Houve ali a questão acerca da ressurreição e do casamento, do maior mandamento, do Cristo ao Senhor de Davi. Então, estas passagens todas, elas referem-se ao mesmo contexto, a esta disputa entre aqueles líderes religiosos e o Senhor Jesus. Acompanhem a playlist e o canal do Evangelho que vocês vão ter contato, vocês vão ter acesso aos próximos vídeos. Abraço e até mais!